Aqui estamos para mais um encontro de amigos e amigos de Deus. Prometemos estar aqui e aqui estamos para dar continuidade à mensagem de sábado às 10h30 e que por sinal não correu nada bem. Estamos novamente a prepará-la para a publicar de novo no Face e também no YouTube. A mensagem tem por título A extinção da humanidade, sim ou não? Na primeira parte nós abordamos que Deus sentiu-se na obrigação, por causa da desobediência do pecado, de extinguir a raça humana através do dilúvio. Apenas aqueles que foram fiéis, uma família, Noé, os seus filhos e as suas noras, que totalizavam 8 pessoas, conseguiram, no meio da grande crise, a primeira grande crise na Terra, após a entrada do pecado, foram os únicos que saíram, podemos dizer, ilesos, eles e os animais que entraram na arca e receberam de Deus a ordem para se multiplicarem e encherem a terra. Queridos amigos, nesta hora eu gostaria de poder ler convosco mais uma vez uma profecia que está escrita no livro do profeta Jeremias. Como vos disse e como vocês poderão ver, assim que a mensagem estiver pronta, a primeira parte, a nossa mensagem está baseada numa frase do Papa Francisco que disse que teme uma guerra atómica e a extinção da humanidade. E não é apenas ele. Muitos cientistas no mundo creem que tudo está a ser preparado através desta guerra para a extinção da raça humana. Porém, eu não sou tão pessimista quanto esses, mas quero apenas dizer aquilo que as Escrituras Sagradas nos revelam acerca desse acontecimento. Mas gostaria que nós pudéssemos orar nesta hora. Pedir a Deus sabedoria, entendimento, para podermos entender se na verdade vai ser extinguido o ser humano do planeta Terra ou não. E se sim, como podemos escapar desse flagelo como escapou Noé? É isso que nós vamos ver nesta noite. Mas, como disse, vamos orar ao Senhor e pedir a Deus que nos dê sabedoria e que nos dê discernimento
para conseguirmos perceber aquilo que Ele nos quer transmitir através do seu santo livro, o livro sagrado. Vamos orar. Senhor, nosso querido e amorável Pai que estás nos céus, nós aqui estamos nesta hora para poder pedir-te que a sabedoria do céu tome posse das nossas vidas e que nos ajudes, querido Deus, a entender tudo aquilo que tu desejas que seja entendido. Revela-te a nós, por meio da tua palavra, que o teu Espírito Santo se apodere de nós e que nos dês sabedoria, não só para entender, mas para pôr em prática os teus ensinamentos. Não somente nós, mas todos aqueles que já nos estão a assistir e que nos irão assistir e até depois do direto nos assistirão. Abençoa-nos e ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Mais baixo. Queridos amigos, eu gostaria que me acompanhassem então na leitura sagrada. E na leitura sagrada nós vamos, mais uma vez, ler uma passagem, uma profecia, que foi transmitida ao profeta Jeremias e que vai ter que acontecer nestes próximos tempos. Vejamos então aquilo que nos diz essa profecia. Essa profecia nós encontramos-la no capítulo 4 do livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 23. Jeremias, capítulo 4, a partir do versículo 23. Diz assim: observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todo o outeiro estremecia. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também a terra fértil, era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Nós já lemos esta passagem no vídeo anterior, que infelizmente correu mal e nós tivemos que o tirar da internet, mas já estamos a prepará-lo para ele, a primeira parte, e entrar de novo, e assim vocês podem fazer a ligação das duas partes, a primeira e a segunda. Agora, ao lermos esta passagem, nós precisamos entender
e já mostramos isso na primeira parte, que Deus, antes de permitir a tragédia, ou antes de permitir a extinção do ser humano, Deus vai ter 4 momentos chaves. O primeiro é o momento em que ele anuncia o evento. Deus nada faz, nada fez, nada irá fazer sem primeiro nos advertir. Portanto, ninguém vai dizer: eu não sabia. Porque se não soube de uma forma direta, isto é, lendo nas Escrituras, você vai ouvir de uma forma indireta. Por isso, não vai haver desculpa. E porquê que Deus faz o anúncio? Porque o anúncio tem uma razão principal de ser. Deus anuncia para que nós tenhamos a oportunidade de não ser apanhado por essa tragédia, por essa catástrofe. E isto, ao anunciar Deus o evento, nós sabemos que é a oportunidade de cada um de nós para se arrepender, para mudar o estilo de vida e para passar a fazer aquilo que o Senhor nos ordena. Ainda há bocadinho eu estive no encontro com alguém que está a viver uma vida bastante atribulada. Alguém que está... Perdão. Alguém que está a ser atormentada por espíritos maus e espíritos de demónios. E eu tive que dizer a esse alguém que a única forma de sair dessa terrível condição é aproveitar a oportunidade e arrepender-se dos seus pecados e pôr em prática aquilo que Deus nos ordena. Ou seja, se não houver vontade de mudança, se não houver vontade de seguir as orientações de Deus, nós iremos ser apanhados pelo evento e sem misericórdia. Por isso, quando o profeta viu esta condição da terra caótica, sem forma e vazia, em momento algum da história desta terra, isto aconteceu. Porque a Escritura diz que não havia homem, as aves tinham fugido, subentende-se, se as aves fugiram, os animais também, todos os morros e montanhas se tremiam, todas as cidades estavam derribadas. Portanto, isto não é história do passado, mas é a história
para um presente, para um tempo presente muito rápido. Agora, eu quero vos mostrar algumas semelhanças com o que vai existir nesse tempo de quando Deus criou esta terra pela primeira vez. E quero dizer-vos que Deus criou esta terra há 6.000 anos. A vida humana passou a viver na terra há 6.000 anos. Às vezes ouvimos dizer as pessoas que já existem seres humanos há milhões de anos. Falam daqueles seres estranhos que o homem foi evoluindo. Mas tudo isso é contra aquilo que Deus nos ensinou e contra aquilo que está escrito. Vamos então ver em relação àquilo que disse Jeremias. Ele diz: observei a terra e eis que era sem forma e vazia. Nós vamos recuar no espaço e no tempo. E vamos para o livro de Gênesis. E no livro de Gênesis, esta frase, estas palavras que o profeta disse: observei a terra e eis que era sem forma e vazia, vai ser a condição da terra muito em breve. Mas vamos então ver no livro de Gênesis, quando Deus pensou povoar esta terra, vamos ver o que nos diz logo o primeiro capítulo e os primeiros versos. No capítulo 1 de Gênesis diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Reparem que tudo o que existe, o que os nossos olhos veem, e mesmo aquilo que nós não vimos, esteve por trás uma mão criadora. Porque quando Deus deu início à povoação desta terra, quando Ele pensou povoar esta terra, ela diz, verso 2, e a terra era sem forma e vazia. Ou seja, aquilo que Jeremias viu, Moisés, ao descrever a criação desta terra, também diz que quando Deus começou a povoá-la com os nossos primeiros pais, a terra estava na mesma condição daquela em que ela vai voltar a ficar. Sem forma e vazia. Agora vamos ver uma segunda coisa que Jeremias viu e que também é visto no início da criação. Além de estar sem forma e vazia,
mostra-nos com estas palavras que isto é o que acontece na vida de muita gente. Há muita gente que está sem forma e vazia. Porque Deus quis dar forma à terra. Deus quis que a terra se tornasse um modelo atrativo. Uma coisa que era sem forma e que estava vazia, Deus a envolveu-se neste vazio e nesta falta de forma. E quando nós lemos estas palavras, é exatamente isso que acontece com o ser humano. A maior parte do ser humano não tem a forma que Deus quer e não está preenchido por aquilo que Deus quer também. Qual é a forma que Deus deseja que nós, seres humanos, atinjamos? A forma de Cristo. É a forma de Cristo que Deus quer que nós atinjamos. Porque a humanidade não tem forma. A humanidade está sem forma. E Deus, quando criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, Ele deu-lhe uma forma. Foi segundo a sua imagem e a sua semelhança. Então aquilo que Deus fez na criação, Ele quer fazer nas suas criaturas. Por isso é que nós estamos no tempo de ganhar a forma que Deus quer e estamos no tempo de acabar com o vazio existencial e deixar colocar dentro de nós a criação de Deus. Porque foi isso que Ele fez na Terra. E porquê que a Terra se vai tornar, como diz Jeremias, sem forma e vazia? Porque o homem, o ser humano, perdeu a forma divina. Perdeu o modelo. Deixou de se parecer com o seu Criador e tornou-se uma simples e miserável criatura. Por isso, todas as pessoas da Terra ou ganham a forma que Deus quer, são preenchidas no vazio por aquilo que Deus tem para dar, ou então vão fazer parte dessa terra que vai ficar sem forma e vazia. Agora vamos ver uma outra característica que Jeremias viu no capítulo 4 e que nós vemos também na criação de Deus no capítulo 1 de Gênesis. Reparem, no capítulo 4, além dele ver que a terra estava sem forma e vazia, diz: observei a terra, eis que estava sem forma e vazia, também os céus, e diz, e não tinham a sua luz. Mais uma vez, de uma forma espiritual, eu quero dizer que o ser humano está sem forma, está vazio e está sem luz.
Porque só Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é que nos dá a forma, nos preenche o vazio e nos torna luz. E o mundo vai ser destruído. E todo aquele que não tiver forma, que esteja vazio e que não tenha luz, vai acontecer com ele aquilo que aconteceu aos antediluvianos. Porque eles perderam a forma, estavam vazios e viviam sem a luz de Deus. Portanto, retenhamos bem isto. Porque Francisco teme a extinção do homem da Terra. Eu sei que será uma realidade, mas que não será uma totalidade. Deus vai ter homens, mulheres, que têm forma, que não estão mais vazios e que através de Jesus se tornaram luz. Por isso nós estamos no tempo de ganhar forma, sermos preenchidos no vazio e nos tornarmos a luz. Mas vamos ver ainda outra coisa. Esta luz que Deus falou e quando Ele pegou na obra da criação, a primeira coisa que Deus disse foi: haja luz. E a luz apareceu. Mas há um problema. Porque os dois astros que fluem, que dão luz à Terra, é o astro-rei, que é o Sol, e a Lua. Mas a verdade é que quando Deus disse haja luz e diz que houve luz, ainda não estava criado nem o Sol nem a Lua. Então apetece perguntar: de onde veio essa luz? Porque diz que a Terra passou a ter luz. Mas nós sabemos hoje que se o Sol desaparecesse, não teríamos luz. Porque é o Sol que reflete os raios para a Lua e é através destes e também das estrelas que nós recebemos a luz. Mas a pergunta é: de onde veio essa luz? Gostaria que nós retivéssemos isto de uma forma bem clara. Vamos então para o livro de Isaías e vamos ler Isaías 60, 20 e 21. Estamos a falar na visão de Jeremias, que disse que não havia luz. Agora, no livro de Isaías, no capítulo 60, 20 e 21, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Isaías 20 e 21. 60, 20 e 21. Diz assim:
nunca mais se porá o teu sol, nem a tua língua, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. E todos os de teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Ou seja, aquilo que Deus está a dizer para aqueles que vão ser o seu renovo é que eles não vão precisar de depender mais do sol nem mais da lua. Porque o sol é uma criatura de Deus. O homem é uma criatura de Deus. E tanto o homem como o sol e a lua dependem do seu Criador. E por isso aquilo que Deus diz é: vocês não vão precisar nem do sol, nem da lua. Porque eu serei uma luz perpetuamente. Então nós já conseguimos entender que sem sol e sem lua pode haver luz. E há luz. E essa luz é quem? O nosso Deus. Por isso é importante existir luz na nossa vida. Porque por isso é que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Mas não é uma luz que tem que depender do sol nem da lua. Mas é uma luz que tem que depender de Deus. Gostaria de ler ainda um outro verso. Agora em Apocalipse, damos um salto de gigante para o capítulo 21 de Apocalipse e verso 23. Apocalipse, quase no final da Bíblia, 21 e no versículo 23. Vamos ver o que é que nos diz o Senhor. Diz assim, 23. E a cidade, está-nos a falar da Nova Jerusalém, que em breve vai descer do céu, diz: e a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Reparem que coisa magnífica. Deus é a energia. Cristo é a lâmpada que vai dar essa luz. A cidade não vai depender do sol. A cidade não vai depender da lua. Assim é todo aquele e toda aquela que, como diz a Bíblia, tem forma, não tem mais vazio na alma, tem luz. Esta é a grande verdade. Agora, todo aquele e toda aquela que não tiver estas características não vai, de forma alguma, fazer parte do renovo de Deus e serão extinguidos da face da terra. Já lá iremos. Vamos agora ver ainda
no capítulo 22 de Apocalipse, um bocadinho mais à frente, e vamos ler o versículo 5. Não esqueçam que nós estamos a ver aquela profecia de Jeremias que diz que não havia luz. E isto vai acontecer. E diz: e ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Nós estamos aqui com este objetivo, de podermos, como diz aqui, reinarão para todo o sempre. Numa cidade sem luz, não dependendo do sol nem da lua, mas estando refletindo a luz da lâmpada, que é Cristo Jesus. Vamos então ver agora uma outra coisa que Jeremias viu, e quero vos dizer que aquilo que ele viu ainda não aconteceu, está para acontecer, mas vamos ver outra coisa que Jeremias viu e que nós precisamos de entender, porque esta é a parte mais importante. Se formos para Jeremias, de tudo aquilo que eu leio e mais me preocupa, é o que está no capítulo 4 e no versículo 25. De tudo o que está escrito, este verso é o que mais me preocupa. Porquê? Porque é um verso que está relacionado comigo e consigo. E então o que é que diz? Observei e eis que não havia homem algum. Desde a criação até à história do tempo que estamos a viver, toda a história até aqui, nunca houve um momento na história desta Terra em que este planeta ficasse sem ser humano. No dilúvio, 8 pessoas ficaram na Terra. Com o dilúvio, foi a primeira extinção do ser humano. A próxima será a segunda, e depois da segunda irá haver uma terceira, mas passado 1000 anos. Agora vamos ler, porque isto é muito importante. Diz: observei e eis que não havia homem. E Jeremias vai mais longe e diz: e todas as aves do céu tinham fugido. Deixem-me agora ler Jeremias, aliás, digo bem, Jeremias 36, 28 e 29. Jeremias 36, 28 e 29. Diz assim: 36. Deixem-me só ver, penso que Jeremias, preciso de recorrer 36, 28 e 29. Vamos então ler o que nos diz, 28 e 29. Toma ainda outro rolo
e escreve nele aquelas palavras que estavam no primeiro rolo que queimou Joaquim, rei de Judá. Este rei de Judá, quando o profeta estava a ler o livro da lei, ele tirou o livro da lei ao profeta e lançou no fogo. E Deus deu a oportunidade de que essa lei fosse reescrita. Mas vocês sabem que hoje muitas pessoas estão a pegar na lei de Deus e estão a lançá-la simbolicamente no fogo. Isto é, não lhe dão qualquer crédito, não lhe obedecem, não lhe dão qualquer valor. Agora veja o verso 29, o que é que diz? E a Joaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo, porque escreveste nele, dizendo, certamente virá o rei de Babilónia e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais. Reparem que esta profecia cumpriu-se não numa forma literal, mas numa forma parcial. Mas no próximo evento não se vai cumprir de uma forma parcial, mas será de uma forma total. Vai vir o rei de Babilónia, e esse rei de Babilónia é aquele que em breve se vai sentar no trono, querendo ser o rei deste mundo. E nós sabemos que esse vai ser aquele homem que todos nós sabemos e que a Bíblia diz que é a besta que sobe do mar, e diz que ele vai vir com uma ira tremenda e vai procurar matar todos. E Deus, os únicos que não vai permitir que sejam mortos, são aqueles que têm a forma de Cristo, são aqueles que estão cheios do Espírito Santo, são aqueles que são a luz e são aqueles, como diz o Senhor, são as suas árvores frutíferas, o seu renovo. Mas leiamos ainda agora capítulo 44 do livro de Jeremias, 44, e vamos ler o versículo 22 e 23. 44, 22 e 23. Diz assim: de maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes. Por isso, se tornou a vossa terra desolação, e em espanto e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Versículo 23. Porque queimastes incenso, porque pecastes contra o Senhor, não obedecestes à voz do Senhor e na sua lei, e nos seus testemunhos, não andastes, por isso vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Deus vai a extinguir
toda a raça humana, excepto aqueles que têm o selo de Deus vivo, que vivem uma vida em obediência e que não fazem uma coisa hoje e amanhã voltam atrás, esses serão lixo para Deus. Deus não quer cobardes. Deus quer soldados que no meio da guerra, mesmo contra o diabo, lutem, mas defendam sempre a bandeira de Cristo. Por isso é que em breve vai vir a segunda extinção deste planeta. Vamos continuar a ler. Vamos ler agora Jeremias 25, 31 a 33. E este cheira mal. Jeremias 25, 31 a 33. Vamos ler. Vinte e cinco, 31 a 33. Vamos ler o que é que diz? Diz assim: e serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão posterco sobre a face da terra. Reparem que aquilo que foi criado à imagem de Deus e que Deus deu-lhe a oportunidade anunciando-lhe aquilo que vai fazer, porque eles foram teimosos e rebeldes, agora vão ser esterco e estrume para adubar esta terra. Por isso, nós precisamos estar atentos. Estamos no tempo de ganhar a forma que Deus quer para as nossas vidas. Estamos nos tempos de deixar-nos encher pelo Santo Espírito. E estamos no tempo de ser luz no meio deste mundo de trevas. Mas vamos continuar a ler. Diz-nos, eu gostaria de ler agora o que nos diz o livro Grande Conflito na página 415 e depois vamos ler na página 416. Vamos ler duas citações da mensageira do Senhor relacionadas com este acontecimento. Ela diz assim: a profecia ensina que ela voltará pelo menos parcialmente a essa condição. Na expectativa do grande dia de Deus, o profeta declara: observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estava tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que nenhum homem havia, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto. Já vimos isso na primeira parte. E que todas as suas cidades estavam derribadas. Agora note o que diz a mensageira do Senhor. O mundo em caos, diz ela, aqui
será o lar de Satanás com os seus anjos durante 1000 anos. Qual vai ser o cenário? Satanás vai estar literalmente nas trevas, porque Deus ausenta-se desta terra e, ao ausentar-se, deixa de ser luz. O sol e a lua, Deus não vai permitir que eles deem a sua luz. Então ele vai ficar numa terra vazia, de certa forma vazia, porque aquilo que a vai preencher é um cheiro nauseabundo de cadáveres de uma extremidade da terra até a outra. E este tempo vai durar 1000 anos. Porque durante esses 1000 anos em que Satanás está a ver o fruto do seu trabalho, embora alguns ainda não tenham saído da sepultura, os ímpios só vão ressuscitar passado 1000 anos, mas aqueles que estiverem vivos quando Jesus vier e que não quiseram ser luz e ganhar a forma de Cristo, nem estarem cheios do Espírito Santo, vão virar a cadáveres, a cinza, a estrume. É o que a Bíblia diz. E diz que aqui será a morada de Satanás. Agora eu pergunto. Ele viveu no céu. Esteve no jardim do Éden. Mas onde ele entrou, fez barraco. Agora ele vai ficar aqui sem ninguém para poder conversar. Vai ficar ele e os seus anjos maus. E eles durante 1000 anos vão olhar para os cadáveres e vão conhecer e vão ver o que eles fizeram. Agora, também diz aqui uma coisa muito interessante. Limitado à terra, ele não terá acesso a outros mundos para tentar importunar aqueles que jamais sucumbiram. É neste sentido que está amarrado. Não resta ninguém sobre quem possa exercer poder. Está totalmente privado do trabalho do engodo e ruína que por tantos séculos tem sido o seu único deleite. 1000 anos. Durante 6000 anos ele teve grande atividade. Durante 1000 anos ele vai ficar inativo. Durante 6000 anos ele contribuiu para fazer as pessoas se tornarem cinza. Durante 1000 anos ele vai ver que o juízo que Deus vai trazer sobre ele é justo. Agora, eu não quero que você faça parte do estrume que vai cobrir a terra. Vamos agora para a página 416 e diz aqui assim: durante 6000 anos, o trabalho de rebelião de Satanás fez estremecer a terra. Ele fez do mundo um deserto e assolou as cidades. E os seus cativos não deixava ir soltos para as suas casas. O que quer dizer, se você e eu nos deixarmos tornar cativos dele,
não temos a liberdade de ir para casa sozinhos. Porque ele tem medo que no trajeto que vamos para casa apareça alguém vindo da parte de Deus e nos faça inverter o sentido da nossa vida. Por isso, durante 6.000 anos, ele tem protegido, entre aspas, aqueles que lhes pertencem. Ele não os deixa. Por isso é que nós vemos muita gente amarrada. E eu tenho falado com pessoas em que dizem: eu sei que estou mal, mas eu não consigo sair. Nós acabamos de ler porquê? Porque quando eles voltam para casa, têm quem os acompanhe. Queridos amigos, o tempo chegou ao fim, mas eu vou ter que concluir. E hoje é um dia, já noite de segunda-feira, é verdade, mas é um dia que temos um pouco mais de paciência para mais alguns minutos. Já vimos quanto tempo vai durar este cenário de extinção do ser humano. Porque os que são de Deus vão se encontrar com Jesus nas nuvens e estarão durante 1000 anos no céu. E durante esses 1000 anos vai vir o juízo, podemos dizer, comprovativo. E o que é o juízo comprovativo? O juízo comprovativo é que durante 1000 anos Deus vai se justificar para connosco. E Ele vai dizer porque é que aquele meu irmão, aquele meu filho, aquele meu tio, aquela minha, sei lá, não está lá no céu, mas ficou aqui na terra como cadáver. Deus vai abrir o livro da vida dessa pessoa e Ele vai abrir o livro e diz: vê tudo o que eu fiz, tudo o que o meu filho fez, tudo o que o Espírito Santo fez, tudo o que os anjos fizeram. Mas eles não quiseram. Que poderia eu fazer mais? E Deus vai fazer o seu ato, o seu estranho ato. E à frente do nome daquela pessoa aparece a palavra condenado. E nós vamos olhar e vamos tirar as nossas coroas, colocá-las aos pés de Jesus e dizer-lhe: justo és, Senhor. Tu és justo. Quem não se salva não é porque Deus não quer. É porque aquele que se salva, que se perde, não se quer salvar. Agora, a salvação não é à medida de cada um de nós. Eu não posso decidir como me vou salvar. Eu tenho um plano de salvação traçado por Deus